Tem muita gente que fala hebraico que não vai ser salvo. Não. Vai ter muita gente que tem muito conhecimento de Bíblia e não vai ser salvo. Não vai. Não vai. Vai ter muita gente que fala nós vai, nós vem, matuto, que vai ser salvo. Eu falo Yeshua porque é o nome dele. Porque se o nome fosse José, eu falaria José. Não tem nada de errado falar o nome dele. Eu ensino palavras hebraicas. Os contextos aqui é baseado no hebraico. Mas eu tenho equilíbrio de não entrar na loucura da sabedoria humana. Tem que ter discernimento. Pelos frutos conhecereis. Não é pelo que fala, é por sua vida, sua conduta, sua moral. Honra pai e mãe. Casou uma vez só. O que ele come? Porque comer porco é pecado. É o que você faz, irmão. Se você não consegue falar chua e fala sua, igual lá o povo de Israel não conseguia falar chuá, falava suá. Nem os galileus conseguiam falar o nome do Messias completo. Você sabia disso? Porque existe uma letra no hebraico que é o Ain. O Ain é uma gutural, não é A. Os galileus não conseguiam falar Yeshua, falavam Yeshu. Yeshu. Por quê? O Ain é uma gutural lá dentro da garganta, quase vomitando. Eles tinham um problema, tanto que tiveram que adaptar o som do A, que não é o Ain. Aí tem gente que acha que é salvo na internet. Não, porque se você falar o nome do Senhor será salvo. Leia o contexto. Primeiro, o que é salvação dentro daquele texto? Porque salvação nem sempre é eternidade. Às vezes pode ser uma cura. Salvação, Yeshua disse para o Bartimeu, hoje a tua fé te salvou. Salvou do quê? Do inferno? Não. Da cegueira. Então as pessoas... Não é falar hebraico. Você fala hebraico porque é um recurso. Porque se o nome dele fosse Joãozinho, ia falar Joãozinho. Agora, um grego que não consegue falar Yeshua, que aí os galileus não conseguiam falar, como que se pronunciaria? Yeshua. Yeshua. Mais ainda, mais forte do que isso, que dói aqui. O A é uma gutural como re, como ret, como raf. Nem os galileus conseguiam fazer som. Porque não é o H, H é A. Mas o A não é A. É uma gutural. Yeshua, ó. Yeshua, ó. É mais ainda do que eu estou fazendo. Os galileus falavam Yeshua. Entende? Se alguém falar Yeshua, porque não tem som do Shin, não vai ser salvo? Então, qual o problema das pessoas que estão restaurando o nome? Não é restaurar o nome, o problema não é esse. Deve-se restaurar o nome. Deve-se ensinar o nome verdadeiro. Deve-se falar do que é profundo. Só não pode ser hipócrita. Não é falar o nome que te salva, é obedecer a Deus. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta só falar, não, agora eu descobri o nome Yau. É Yau, uma forma grega de Yarro. Yau. Não, o nome é Yausha, esse nome não existe. Gramaticalmente é inexistente, impossível. Não tem isso. Yausha, qualquer professor de hebraico vai falar que não existe. Mas como o povo gosta de inventar, aí fala um nome que não existe. Não, porque uma palestra de um especialista não é a verdade. Se você for num médico especialista,
tiver com problema de estômago, vai te dar um omeprazol. Tá bom, irmão? Estuda a bula do omeprazol. A verdade não é um currículo. Não é uma faculdade. Então a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas acham que a verdade não. O especialista falou não. Vamos analisar o que ele disse. Vamos conferir com uma outra pessoa. Vamos analisar. Tudo tem que ser analisado. Vamos orar. Tem que orar. O especialista disse que se eu tomar água com sal, eu fico curado. Qual é a lógica? O porquê? Porque no sal integral tem isso. Vamos verificar. A verdade, se for verdade, acontecerá. Então tem coisas que são reais, mas tem que se analisar tudo. Agora, você vai no especialista com um problema de estômago, ele manda você tomar omeprazol? Cara, tem gente que vai tomar, eu não vou. Não. Não, claro que não. Então não basta você estar diante de um especialista. Porque se você for, tem os judeus falando assim, rabinos em rede nacional americana, que o nome do Eterno é Yehová. De Yehová surge o nome Jeová. Por que surge? Porque no hebraico o som do Y, eles colocam o J. Eles removem 2H, Jeová. É daí que surge o nome Jeová, do nome Yehová. Só que o nome Yehová, o seu som, só é possível por causa do sinal maçorético. Em cima do H, que é um Rolen. Esse som é o som do O. Aí fica Yeho, o V, o H, Vá. Yehová. Por quê? Porque o Vav faz o som do V, o Re, o último, faz o som do A, o ponto em cima do H faz o som do O som do H é aspirado e Yehová. Só que isso só é possível com sinais maçoréticos. Só que o nome do Eterno vem antes dos sinais maçoréticos e precisa das próprias letras para se pronunciar. Eu quero ver eles virem e fazerem o som do nome de Deus sem sinal maçorético. Não existe. Vai ver, eles falam que é Yehová, e vai para a Bíblia Yehová, e os testemunhos de Jeová, não, eu tenho o nome de Deus, é Jeová, eu digo, não é. Faz a construção do nome sem sinal maçorético. Outro problema, o hebraico das Bíblias de hoje não é o hebraico de Moisés. A grafia foi mudada. Foi claro que as imagens eram outras. E a pergunta é, quando pegaram do hebraico antigo para trazer para o hebraico, veio as mesmas letras? E quando fizeram os sinais maçoréticos, será que eles ocultaram alguma letra? Como que você sabe? Não se sabe, só sei que Jeremias acusa eles. A falsa apenas os escribas. Quem mudou a forma hebraica escrita? Os escribas. Como faz o som Elohim sem um Vav no meio? Para falar Elohim precisa de um O. Cadê o outro Vav? Que você não entendeu? Eu vou te mostrar o que é. É o que eu falo. No hebraico está assim, mas você tem que entender além disso. Além disso você precisa entender. Sabe? Porque senão você vai ser enganado. O engano é perfeito. Olha só, aqui está a expressão Elohim. Cadê o som do O? Aqui, ó. Aqui, ó, El. Aqui, ó, esse aqui é o Re. Cadê o Vav entre o Lamed? Não tem. Tem um pontinho aqui em cima. Aqui tem um pontinho. Lá em cima dele, ó, tem um pontinho. Isso aqui é no hebraico atual. O hebraico antigo tem que ter um Vav. Como assim? Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Vou abrir aqui o Word para você ver. Vamos ver se dá para eu colocar a letra aqui. Vou botar aqui. É ao vivo, gente.
O povo não vai entender o que eu tô falando, tá? Vamos aqui, ó. É aqui que precisa de um Vav. Vamos pegar um Vav aqui, ó. Pegar um Vav sozinho aqui, ó. Mesmo, deixa eu pegar aqui. Dessa Bíblia aqui, ó. Sem sinais. Vamos pegar aqui, ó. Elohim. Pegar aqui. Ctrl V. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Vamos lá de novo. Pegar um Vavzinho aqui, ó. Opa. Pegar aqui. Copiar. Aqui a gente faz ao vivo, ó. Aqui. Aqui é 72. Opa. Aqui. Aumentar aqui. É assim, ó. É assim que provavelmente era escrita. Esse Vav aqui, ó. Elohim. Para fazer o nome completo. Por quê? Sem esse Vav aqui, cadê o som do O, irmão? Não tem. Isso prova que esse hebraico aqui provavelmente não é o da época de Moisés. Amém? Agora, como que eles fizeram o som do O? Tem um pontinho. Mas no hebraico bíblico não tem pontinho. Como que faz o som do O, filho? Que o som do O é feito com Vav. Ou o Aleph. Provavelmente, o Aleph faz som do E, Elohim, faz o som também do A, eu não lembro se faz o som do O. Mas ali não tem, ali só tem um H, um Re e o Lamed. Cadê o som do O? Cadê o som do O, irmão? E por que esse hebraico de hoje, esse hebraico aqui, é um hebraico já tardio, não é da época de Moisés. Para isso teria que ter o paleo-hebraico. Isso em tese, eu estou falando tudo em tese. Não tem como eu provar o que eu estou falando, tá? Mas eu estou mostrando que como que fizeram o nome Yehová sem o Vav. Se o Vav é uma das letras auxiliares para fazer som de vogal. Tem o Re, tem o Re, o Vav, são 5 letras. Tá ali no hebraico sem professor aqui, ó. Aqui, ó, esse livro aqui, ó. Vai falar ali das letras que são usadas para ver som de vogal. São usadas. Quer dizer que ali tem uma vogal junto com o som da letra. Entende? Então, é por isso que eu tô falando. Tem muita coisa que, como o português é atualizado, e não é o português de João Ferreira de Almeida, se você não sabe disso, coitado de João Ferreira de Almeida. Ele está sendo culpado de coisas que ele não fez. Esse português aqui não é o de João. A Bíblia de João foi escrita em 1610. Essa Bíblia aqui está toda atualizada. Revista, Bíblia Almeida, revista atualizada. As grafias foram mudadas. As expressões foram alteradas. Não é a do João. Não. É uma marca. João virou uma marca. Amém? Último detalhe aqui dessa mensagem de hoje, que eu já passei do tempo aqui que eu queria. Yeshua falando algo interessante no capítulo 12, no verso 28 de Mateus. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado o reino de Deus a vós. Yeshua, várias mensagens aqui, eu falei sobre a Trindade, que a Trindade tem um problema. Olha o que o texto diz. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Lucas 11:14 repete. Temos 2 testemunhas sobre essa doutrina. Aqui fica evidente que o Espírito Santo se refere ao Criador. Tá? Se você ler o texto, ali fala, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, vamos ler, porque aí você desmonta a Trindade, você desmonta essa falácia que no céu tem uma mãe. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Elohim, tá assim ali, Espírito de Deus,
tá? Pelo Espírito de Deus. Deixa eu ler aqui no grego aqui, 12, 28. Vou pegar aqui, ó. Mateus 12, 28. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui tá. Pneumatel. Pneumate. Aqui, ó. Tá. Pneuma, que é espírito. Tel. Pneumate. Isso. Pneuma. Pneumatel. Quer dizer espírito de Deus, tá? No grego. No hebraico estaria Rua Elohim, tá bom? Só que aqui tá o detalhe. Por isso que eu digo, a Bíblia tem que ser estudada. No versículo 32, que tá no contexto, se alguém fala contra o Espírito Santo, não será perdoado. Espírito de Deus e Espírito Santo está no mesmo contexto. É a mesma coisa. Não entendeu? Quando se fala Espírito Santo, é o mesmo que falasse Espírito de Deus. E Yeshua cita no mesmo texto Espírito Santo, que ele expulsa demônio pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus é Espírito Santo. É o Espírito do Criador. Não é uma terceira pessoa. Só que o problema é que as pessoas não estudam a Bíblia. Yeshua expulsava demônio pelo Espírito do Criador que desceu sobre ele quando ele saiu do batismo. Está escrito, este é meu filho amado que eu muito me comprazo. O Aruah HaKodesh, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Espírito de Deus. Você não tem um Espírito? Está dentro de você? Deus tem Espírito. Deus é Espírito. Sabe? Então as pessoas precisam ler a Bíblia. Não existe trindade. O ponto que o texto está dizendo é que quem peca contra o Espírito de Deus está pecando contra o próprio Criador. Falar contra o Espírito Santo é falar contra o Criador. Blasfêmia contra o Criador, na Torá, era pena capital. Na verdade, ainda que não se aplique mais. Quem blasfemava contra o nome do Senhor, contra o Criador, não tinha perdão na Torá. Yeshua simplesmente está trazendo a Torá. Só que o nome de Deus não é utilizado muito no Novo Testamento, se é usado muito o termo Pai, ou Espírito da Santidade. O problema é que as pessoas precisam entender a Bíblia num todo. Senão elas vão ser enganadas por pessoas que abandonaram a lei de Deus. Aí os padres vêm e dizem que não existe mais o Antigo Testamento. Então aqui está provando, amém? E aí Yeshua fala que os ninivitas, no verso 41, vão ser salvos, a geração dele não vai ser salva, porque se arrependeram. Quem se arrepende conta a salvação. Então a salvação está condicionada ao encontro com Deus, uma mudança que Deus promove na vida da pessoa. Por isso que eu falo, nomes é importante, mas não é tudo. Saber hebraico não é o que vai salvar, mas o que você pratica conhecendo a palavra. Você deve falar os nomes bíblicos, porque são nomes que têm que ser respeitados. Mas não faça uma doutrina de salvação falar nome como muitos grupos já surgiram. Porque senão, qualquer idólatra que falar Yeshua vai ser salvo. Sendo que a Bíblia coloca que idólatras não são salvos. Então o que é importante para a sua vida? Abandonar a idolatria. Eu posso acreditar em Deus e não saber tudo dele. Eu posso ser uma pessoa super sincera, mas estar na ignorância. Eu posso ser sincero e não conhecer tudo. Não é falta de sinceridade, é falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento, não é falta de caráter, é falta de saber. O eunuco estava no carro, Filipe encostou, o Espírito de Deus mandou ele encostar, e ele estava lendo Isaías. Filipe perguntou, tu entende o que lê? Ele falou, como eu vou entender se ninguém me explicar? O eunuco era um servo, que é um crente, na verdade. Mas não sabia com exatidão. Então, muitas pessoas de caráter estão nas religiões, mas estão na ignorância. O próprio Deus vai chamar elas. A Bíblia diz do profeta Ezequiel, eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas perdidas. Por isso que vocês estão aqui. Vocês não eram da igreja? Eu também não era.
Lá você não era uma pessoa fiel? Você não fazia as coisas na sinceridade? Você não ajudava o povo lá? Você não doava? Você não comparecia? Você não era unido? Então, só que você não conhecia com exatidão o caminho como Apolo. O que você precisa? Aperfeiçoar. Tirar o que não é de Deus, ficar com o que é dele e aperfeiçoar o caminho. Trazer a boa nova completa. Porque muitas das vezes você aprendeu o básico lá. Muita coisa que você aprendeu lá, o batismo com o Espírito Santo é verdade, os dons é verdade, Yeshua, filho de Deus, é verdade. Tem que se arrepender, é verdade. O que você tem que tirar? Qualquer coisa que tenha paganismo, qualquer coisa que não seja verdade. Sabe? Estudar Atos. Eu era da igreja, eu comecei na igreja em 2009. Eu fui para a igreja porque Deus me chamou. Em 2008 ele falou comigo através de um pastor, e no final de 2008 falou 2 vezes através de 2 pastores diferentes, em 2009 falou várias vezes através de pastores, mas teve um dia que o Senhor mandou sair. Eu ia para monte, Deus falava comigo, eu ajudava as igrejas, pregava nelas, eu era uma pessoa correta, até hoje, mas sem o conhecimento exato das Escrituras. Quem me ensinou? O Eterno. Eu ia nas igrejas pregando, eu falava em nome de Jesus. Eu tenho um vídeo aqui meu, que está aqui no meu canal, que eu falo Jesus, mas estou pregando Bíblia. Tá? O título está aqui no YouTube. Felipe Cunha, vou falar a data há 10 anos atrás, tá? Há 10 anos atrás, culto ar livre, que eu fui. Vou mostrar para vocês aqui só o som, não vou botar aqui a imagem, mas eu tô num culto ar livre e tá assim, ó. Diz assim a palavra de Deus. Aqui, meditava aqui nessa tarde o que leva um homem chegar aí, a se tornar um mendigo. Aleluia! E aí eu ficava observando a vida dele, ali na beira da entrada da cidade, mendigando pão. E vi o meu coração que para ele chegar àquele estágio, aconteceu muita coisa na vida dele. Primeiro ele estava mendigando porque não tinha um trabalho. E ele não tinha um trabalho porque era cego. Vou passar. Ó. Aceitar Jesus. Aquele cego tinha uma chance, que era Jesus. E ele conhecia a palavra de Deus porque ele chamou Jesus de filho de Davi. 3 vezes, ó. E eu acredito, irmãos, que tem gente aqui que já ouviu falar de Jesus, mas por alguma coisa não quer vir. Só existe uma coisa que te impede de vir, é o pecado. E nessa noite você pode largar ele, se arrependendo. Foi o que João Batista disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a única chance para a tua vida, é Jesus. Ele está passando aqui, mas amanhã ele pode não passar. Ele pode vir a essa madrugada, a igreja dele subir e você não ter a oportunidade que está tendo hoje de receber Jesus na tua vida. Não é apenas falar eu aceito. Mudança de mente, se arrepender do pecado, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio desfazer as obras do diabo, e porque ele veio nos dar a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Eu quero dizer nessa noite que cada vez que eu venho no São Pedro, eu me lembro que o Senhor disse que eu ia sair e ia voltar a este lugar. E eu sei que existe muitas pessoas que estão dentro lá, quem sabe está envergonhado de vir aqui, está no sofá, mas está ouvindo a pregação, está ouvindo os cultos. Você não pode dizer que não ouviu Jesus nessa noite. Se Jesus vier naquele grande dia e você não for salvo, você não pode dizer que não teve uma oportunidade na tua vida. Você hoje está tendo essa oportunidade. Você que está me ouvindo no São Pedro, você tem a oportunidade de ter Jesus na tua vida. Só você tem que escolher. Aquele cego clamou, a multidão tentou calar a boca dele, mas ele não desistiu, e ele aceitou, e ele foi curado, e a Bíblia diz que ele seguiu glorificando a Deus. Eu quero dizer que tem muita gente na lama, porque está sem Jesus, mas para chegar a Jesus tem que primeiro se arrepender e ter uma mudança de vida. Tem gente que está no pecado e não sabe por que está tudo errado na vida, é por causa do pecado, irmão. Só existe um que pode te limpar do pecado, foi o próprio João Batista que disse: Jesus é esse que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer que nessa noite você não pode dizer que não ouviu falar do Senhor Jesus. Amém?
Então, agora vocês viram que eu estava na breia, falei várias vezes o nome Jesus, porque nessa época estava num processo, isso provavelmente foi em 2010, né, essa mensagem. Eu postei, tá dizendo que tem 10 anos, tá? Mas em 2013 eu estava já numa outra assembleia. Eu acho que já estava quase saindo da igreja. Então eu postei depois, talvez, essa mensagem. Eu postei em 2012. Mais ou menos isso, 2009, 2010. Bom, eu acho que eu postei depois. Foi em novembro de 2012. Não lembro a data exata que foi feito o culto, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu falei de pecado ali. E usei o cego de Jericó. Mas você observa que eu estou falando de pecado. Mas eu não falava o nome Yeshua. E toda igreja que eu pregava falava de pecado, irmão. Sempre. Sempre falei de pecado porque a ordem que Deus me deu foi essa. É pecado que leva para o inferno. É o pecado que vai levar pessoas para o fogo. Nem todo que me diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, muitos naquele dia vão me dizer, vão me falar. Então não profetizei, curei, fiz milagres, expulsei demônio, apartai-vos de mim, maldito, eu não conheço vocês, vós que praticais a anomia, avon, pecado, transgressão. Pecado que leva para o inferno. Eu falava Jesus ali porque eu não sabia, ainda estava em processo, 2012. Quando eu comecei a descobrir mais profundamente, quando eu fui entendendo o que Deus queria me mostrar, eu parei de falar o nome. Mas eu comecei na igreja falando do pecado. Eu não falo de pecado desde agora. Eu estou numa mensagem que eu tinha até cabelo ainda. Sabe, então, aqui está a essência do evangelho. Não adiantava eu falar Yeshua e ficasse pregando teologia da prosperidade. Imagina se eu estou ali falando Yeshua vai te enriquecer, Yeshua vai te dar um casamento, Yeshua veio para você ser feliz. E eu não estava usando barba. O que eu quero dizer? Existe um aperfeiçoamento. O evangelho para te aperfeiçoar. Uma palavra para te tornar completo. A palavra tamim, muitos precisam ser completos, mas não pode agir de forma, sabe, sem essência. Eu vejo na internet, o cara bota um kippah na cabeça e acha que tá salvo. O cara vai pra sinagoga, mexer o corpo e acha que tá salvo. Acha que está agradando a Deus simplesmente porque usou uma roupagem. Tem muito crente que, apesar de não saber nome, às vezes é um baita de um ignorante nos assuntos que a gente não é. Mas talvez ele está dando mais fruto do que a gente. Está cuidando de necessitados, está cuidando de viúvas, honra pai e mãe, é um cara honesto, é um homem que ama a sua esposa, é a esposa que ama seu marido, são fiéis, precisam de detalhes. Por que eu falo isso? Porque eu já vi vários grupos enfiar a salvação em falar nome. Em ser judeu. Não adianta você falar que é judeu se você não se parecer com Yeshua. Você falar que é cristão e não se parece com o mestre. Yeshua falou, quem foi justificado? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O samaritano, que foi lá e praticou uma ação em favorecendo um inimigo, mas não olhou a diferença racial, a diferença religiosa e foi lá e cuidou do necessitado. O céu é de gente convertida, não de intelectuais. Os filhos de Deus são luz no mundo. Através do quê? Das suas obras, das suas ações, do seu proceder. Mude os nomes. Mas primeiro muda a vida.
Muda os nomes, mas traga a essência. Traga o reino de Deus. Traga a vida. Eu sou a favor, muito a favor, tanto que o nome está aqui em toda a mensagem minha. O nome eu divulgo, Yeshua. Todas as vezes eu falo Yeshua, eu anuncio o nome do Eterno. Mas eu tenho uma vida construída. Sabe, não adianta eu mudar nome e achar que porque eu falo igual o pessoal Iau, andando de bermuda. Eu já fui xingado por esses grupos que vêm no meu canal e me xingam. Cadê o amor? Por isso que eu sempre falo, eu sou de Deus. Mostra, prova. Não adianta falar e não viver. Somos de Deus, então nós somos candeeiros acesos. Somos zelosos pela lei. Se não somos ainda, teremos que ser. Porque Yeshua falou, quem cumpre os mandamentos menores e maiores e ensina, esse é considerado grande no reino de Deus. E Yeshua nos ensina a sermos melhores a cada dia na essência, no proceder, no viver. Qual é a crítica de Yeshua para os fariseus? Eles não vivem o que pregam. Eles só usam roupa. Sabedoria humana. Sem caráter. Tanto que eles chamam sepulcros caiados. São por fora líderes de sinagoga. Se vestem todo em polpa. Todos... Eu repito esse casaco aqui umas 10 vezes. Mas a mensagem é cheia do Espírito Santo. Não adianta usar uma roupa sacerdotal e Deus não habitar dentro de você. Pode ver minhas roupas, eu repito elas aqui. Eu preferi, eu gosto desse casaco. E aí, irmão? Tem que ser. Amém? Ai. Se converter. Marca essa palavra, você vai entender tudo. Tamim. Seja completo. Quer dizer que a gente tem um ponto de início, meio e fim. Sabe qual é a palavra? Começo, meio e fim? Na Bíblia? Emet. Aleph. Mem. Tav. Sabe o que significa? Verdade. Seja tamim. Completo. Você começou, tem um final. Yeshua fala assim, aos vencedores. Aos vencedores. Começo, meio e fim. O Eterno nos abençoe, amém? Terminar aqui, um grande abraço aos irmãos, saúde para todos. Cheia abençoe a vida de vocês. Haja vida nos vossos corações, nas vossas almas. Compartilhe a mensagem se você, amém, edificou a tua vida, pode edificar a vida de outra pessoa. Amém? Saúde para todos e até uma próxima, se assim a Kadosh Baruch Hu nos permitir.